Seja muito bem-vindo aqui no canal Pensando as Escrituras. No vídeo de hoje, nós faremos algo um pouquinho diferente do que é habitual aqui no canal. Eu vou reagir a um pequeno trecho de um podcast lá do canal da Karina Bach. Ela convidou o pastor e cantor Cris Duran para uma entrevista e num dado momento da entrevista, eles começam a falar sobre escatologia, sobre apocalipse, fim dos tempos. Eu quero pegar alguns trechos da fala do Cris Duran para a gente reagir a essas concepções que ele apresenta aqui, tá joia? Então vamos acompanhar aqui o podcast e aí, à medida que nós formos assistindo, eu vou fazendo as pausas e algumas considerações, tá joia? Bora lá então. Acontecendo em Israel, de uma possível Terceira Guerra Mundial. Você crê que tudo isso é um sinal da proximidade da volta de Jesus? Você crê que tudo isso é algo iminente mesmo, a ponto da gente ficar mais atento, de que o tempo está se acelerando, de que nós estamos, vivendo ali, chegando ali no Apocalipse? Então, a gente percebe logo de início, que a própria pergunta feita pela Karina Bach já revela uma concepção equivocada a respeito do fim dos tempos. Ela pergunta para ele se ele acredita que tudo isso que tem acontecido no mundo é um indicativo de que nós estamos nos aproximando do início de Apocalipse, como se Apocalipse ainda fosse se cumprir. Então a gente percebe já um pressuposto futurista na própria pergunta feita por ela. Então vamos lá. Sim, obviamente que sim, Karina. Mas hoje, quando você fala sobre o Apocalipse, a tendência é justamente de muito dizer, que visão pessimista, outros dizem, é profeta do caos, porque só fala. Não, e tem gente que ainda... E de fato, realmente os pregadores de hoje são profetas do caos. Eles utilizam o Apocalipse para incutir medo, terror nas pessoas, e não para explicar de fato que essa revelação já se cumpriu. Pelo menos a maior parte das profecias de Apocalipse teve o seu devido cumprimento no século I. Então, quando o Cris Duran fala aqui de profeta do caos, realmente, muitos são profetas do caos mesmo, porque tem essa mentalidade, além de futurista, também pessimista. Por que vocês estão falando, Maranata vem Senhor? Tem muita gente para ser salva ainda. Eu quero salvar toda a minha família antes. Não quero que Jesus volte agora, não. Como se fosse algo ruim Jesus voltar o quanto antes. Pois é. Por quê? Porque não se fala da Bíblia. Não se fala do Apocalipse. E o Apocalipse é um livro rico. É um livro essencial. Aqui eu concordo com ele. Infelizmente, as igrejas quase não pregam sobre Apocalipse. Por exemplo, qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem expositiva do livro do Apocalipse, em que o pastor pegou lá, começando lá do capítulo 1 e fez uma exposição verso por verso até o capítulo 22? Você não encontra isso em nenhuma igreja, praticamente nenhuma igreja atualmente. Então, assim, perceba que além dos pastores e pregadores praticamente não ensinarem o livro de Apocalipse, quando eles falam alguma coisa relacionada ao fim dos tempos, eles têm essa concepção distorcida e pessimista. Para a preparação, Karina. Porque se essa geração não estiver preparada para os acontecimentos vindouros, vai sofrer. Então a gente percebe nessa outra afirmação dele que vai haver uma grande tribulação. Ele não fala isso de maneira clara aqui, porém dá para perceber, se a igreja não se preparar, ela vai sofrer. E ela vai sofrer de que maneira? Ela vai sofrer debaixo do governo do anticristo. Ele vai até falar sobre o anticristo daqui a pouquinho. Ela vai sofrer perseguições e tantas coisas ruins. Então é necessário que a igreja esteja preparada para isso. É o que ele está dizendo. Ser ensinado. Eu ensino muito sobre o Apocalipse. Inclusive tem um estudo inteiro sobre o Apocalipse. Um livro que não é pela teologia, não é revelado pela teologia, mas sim pelo revelador. Na verdade, não só Apocalipse é um livro revelado por Deus,
mas toda a Escritura, os 39 livros do Antigo e os 27 do Novo, todos foram revelados pelo próprio Deus e não pela teologia. O trabalho da teologia é interpretar a revelação especial de Deus, que são as Escrituras, e não criar concepções ou inventar moda. E sim, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Eu, sendo francês, eu sigo os noticiários da França há um medo, mas que está crescendo dia após dia. Emmanuel Macron, que é o presidente, sabe que isso vai terminar, mas obrigatoriamente com um conflito de potências militares e nucleares. Então, nós estamos numa impasse. Essa questão do conflito político, geopolítico, de fato é inegável que bastante coisa tem acontecido entre os países e tem um clima tenso no ar, de fato, né? Isso é inegável. Só que isso, pessoal, não tem relação direta ou indireta que seja com o livro de Apocalipse e nem mesmo com o sermão profético de Jesus em Mateus 24, porque quando se fala de guerras, muitos citam a passagem de Mateus 24, quando Jesus diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, etc, etc. Mas o que tem acontecido mundialmente não tem relação com essa profecia de Jesus. Para a realidade bíblica, é claro que tudo, juntando tudo, mas está claro, é necessário, Karina, que haja uma terceira guerra mundial. Para que se cumpra aquilo que a Bíblia fala, a vinda do anticristo. Aqui ele se equivoca tremendamente. Em qual lugar da Bíblia nós encontramos essa concepção? Ele disse que é necessário que ocorra a terceira guerra mundial para que se cumpra o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? Ela diz que o anticristo virá. Então a terceira guerra mundial é um fator necessário para a chegada do anticristo. Isso aqui, pessoal, é sem dúvida um grande equívoco escatológico. Como eu disse, as guerras não apontam para a vinda de um anticristo e as guerras que ocorrem atualmente também não significam cumprimento profético. E outro ponto, a vinda do anticristo, essa ideia que as pessoas têm de um líder mundial que ainda virá, não é uma ideia bíblica, não é um conceito presente na Escritura. A Bíblia fala de anticristos no plural. E, aliás, nós encontramos essa expressão anticristo somente nas epístolas do apóstolo João. Você não vê essa expressão no livro de Apocalipse, por incrível que pareça. E muitos não se atentam a esse detalhe. Então, observando ali o contexto em que João fala do anticristo, nós percebemos que o anticristo, ele trata-se mais de um movimento herético que nega a divindade, ou melhor, a encarnação de Jesus, a humanidade de Jesus. É um conceito claramente relacionado à cristologia. Agora, aqueles que pregam heresias cristológicas são os anticristos, né? Nós podemos pensar que o anticristo, a palavra anticristo, na sua forma singular, ela se refere a um grupo composto por anticristos na sua forma plural. Né? Os anticristos, no plural, são os falsos mestres que ensinam falsidades a respeito de Jesus, que distorcem a verdadeira identidade de Jesus. E ali, na epístola de João, ele também deixa bem claro para nós que naquela época do século I já havia muitos anticristos. Muitos anticristos haviam surgido e por isso eles sabiam que aquela era a última hora. Então o anticristo não tem não tem ligação com um grande líder mundial que vai surgir aí no futuro, vai estabelecer um período de paz e depois um período de terror, né? Vai quebrar um tratado, o tratado de paz, e vai perseguir a igreja. Então essa concepção do anticristo também é equivocada. E o anticristo não virá, porque o anticristo já era uma realidade no século I, na época dos apóstolos. E a paz é necessário. O mundo vai padecer. O mundo vai padecer, mas, por isso que é necessário que a igreja, a noiva,
seja prudente e venha se preparar com lâmpadas acesas. Mas quem a preparará? Então, mais uma vez, nós vemos aqui essa concepção pessimista em relação ao futuro. Agora, é verdade que a Igreja de Cristo deve estar preparada o tempo todo? Claro que sim. Mas a igreja deve estar preparada não porque a qualquer momento o anticristo pode surgir, não porque a qualquer momento o arrebatamento secreto pode acontecer, e se nós não vigiarmos, nós ficaremos aqui para enfrentar a grande tribulação debaixo do governo do anticristo. Nada disso. A igreja deve estar preparada porque essa é a postura de todo crente que está lutando contra o pecado, que está lutando contra o mundo e contra a sua própria carne, contra a sua própria natureza pecaminosa. Porque o Apocalipse foi justamente feito propositalmente por parte do Senhor para lançar sobre um tabuleiro um quebra-cabeça e todas as peças estão todas desordenadas. Para confundir os sábios deste mundo, mas... Aqui ele fala que o Apocalipse foi escrito para confundir os sábios desse mundo. Na verdade, Apocalipse ele não foi escrito originalmente para todas as pessoas do mundo inteiro. Na verdade, o alvo primordial de Apocalipse foi justamente os judeus do século I. E a própria palavra Apocalipse, no grego, apocalipsis, significa revelação. Deus escreveu essa revelação usando, ou melhor, Deus inspirou o apóstolo João para escrever a revelação de Apocalipse, para mostrar para aquela geração do século I que aquelas coisas em breve aconteceriam. Você pode ler, por exemplo, o versículo 1 e o versículo 3, que são indicadores temporais na profecia bíblica. Ali diz que as coisas devem acontecer em breve, e também diz que o tempo está próximo. Então, o livro de Apocalipse foi escrito para a geração do século I, tendo em vista o juízo contra os judeus apóstatas, aqueles judeus que decidiram rejeitar a Cristo, decidiram não reconhecer Cristo como o Messias prometido do Antigo Testamento. Então, essa revelação foi dada por Deus para um público específico, para um público em particular. Agora, é claro que isso não significa que o Apocalipse perdeu toda a sua relevância para os dias de hoje, porque a maioria das profecias se cumpriu. Não, de forma alguma. As profecias de Apocalipse que se cumpriram, certamente não vão se cumprir novamente, isso é claro. Mas existe aplicabilidade, sem dúvida alguma. Existem muitas lições que são extremamente relevantes para hoje, até porque a palavra de Deus é viva e eficaz para todos os tempos. As nações, e isso, Satanás, o inimigo, vai justamente induzir os líderes para estabelecer sua posição. Porque é necessário que tudo isso aconteça para o grande dia do Senhor. E aqui no finalzinho desse corte, o Cris Duran diz que é necessário que essas coisas aconteçam, guerras, etc., e que o diabo levante líderes políticos importantes para que os planos dele, de Satanás, sejam levados adiante. E assim, o dia do Senhor chegue, o dia do Senhor se cumpra. Mais um equívoco em relação ao dia do Senhor. É claro que haverá o grande dia em que Deus haverá de prestar contas com todos os homens de todas as épocas. Isso é revelado na Escritura. Mas o dia do Senhor, em sua maioria, na maioria das ocorrências bíblicas, se refere àquilo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o exército romano invadiu Jerusalém, quando o exército romano assassinou mais de 1 milhão de judeus no século I, colocou o templo por terra e destruiu toda a cidade santa. Aquele foi o dia do Senhor, profetizado no Antigo Testamento pelos profetas, ok? Então, em resumo, pessoal, nós vemos aqui a escatologia do cantor Cris Duran, que evidentemente é uma escatologia pessimista e também uma escatologia futurista, ok? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse novo formato, reagindo a outros vídeos. Se você gostou desse novo formato, deixa um comentário aí embaixo colocando a tua opinião. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.